Olá, bom dia. Estamos aqui com mais um episódio do Mental na Geral e vou pedir para a doutora Renata se apresentar, uma participante especial aqui da Mental One. Rê, vou chamar de Rê porque já é íntima. Por favor, se apresente para nós. Bom dia, Ju, Bom bom dia. dia. Eu sou Renata, tenho 41 anos, sou casada, tenho um filho de 16, sou pedagoga, psicomotricista e sou especialista em autismo. E estou iniciando aí uma pós em neuro, né? A gente tem que estar sempre aí renovando os estudos, né? E estou aqui para compartilhar conhecimento com vocês, compartilhar aqui com a clínica, né? Já estou na Mental One já faz 2 anos, né? 2 anos Então já já. estou aí veterana, né, Ju? Com E certeza. aí a gente vai compartilhando aí. Espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Vamos lá. Rê, vou começar com a nossa perguntinha clássica para você trazer alguma experiência que você teve que envolveu a saúde mental. Então, pode nos contar aí Vamos a lá, sua então. experiência. Vamos lá, então. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de tratar da mente, né, Ju? Sempre fui Tá. atrás e eu sempre estava ali com contato, fazendo terapia, alguns Hum, momentos semanais, outros quinzenais, dependendo da tá. rotina, né? Mas eu tive um processo de estar precisando mais de Uhum. cuidar da minha saúde mental num determinado tempo da minha vida, que foi em 2021, que eu fui desligada de uma escola onde eu passei por algumas situações bem Tá. vexatórias, bem difíceis. E aí eu precisei me reconectar comigo e tudo. Só que assim, nesse tempo, eu fiquei ali uns seis Tá. meses ali numa depressão bem profunda, foi muito difícil. Então, assim, a minha psicóloga, a doutora Arlete, ela sempre estava ali comigo, me ajudou muito em vários momentos. E nesse processo que eu estava cursando uma pós. E nessa pós, eu queria Hum. desistir, eu queria, né? A gente, quando tá Sensível, né? Você estava bem Sim, vulnerável, nada né? fazia Nada fazia sentido. sentido. E aí eu, com toda a terapia, com todo o processo de psicologia, eu saí disso, Sim. né? E fui terminar a minha pós e hoje eu posso dizer que há males que vem para bem real. É que quando a gente está dentro, a gente não consegue enxergar esse há males Sim. que vem para bem, né? E aí Sim. eu consegui sair disso e hoje eu tenho todo um processo profissional muito grande e também uma força muito grande para continuar fazendo terapia e para não aceitar menos do que eu mereço. Né? Olha que Hoje em dia é muito difícil a interessante. gente falar assim, ai, mas você está sendo modesta ou egoísta em alguns momentos. Não, eu preciso me valorizar. Sim. Então, E é importante ser egoísta, né, Rê? O sim, egoísmo, ele tem realmente um cunho positivo, porque eu preciso aprender a falar o não, eu preciso entender até onde é o meu limite, aonde que eu preciso exatamente. aceitar as coisas, aonde eu preciso não aceitar as coisas, né? Eu acho que você colocar a sua necessidade em xeque é algo que a gente precisa ser um pouquinho Exatamente, egoísta, né? exatamente. É a parte de você sempre dizer sim para tudo e aí você acaba dizendo não para você o tempo todo. Cada sim que você fala é um não seu. Então, aceitar isso. E assim como o meu trabalho hoje envolve crianças, adolescentes, trabalho muito com Uhum. adolescentes, entendeu? Inclusive, tenho em casa que eu tenho que ser mãe, né? E a Sim. gente estuda até para ser mãe, viu, gente? Hoje em dia tem Não até tem uma isso. receita de bolo, né, Não Rê? tem. Hoje em dia você tem que estudar, porque tem aí a educação positiva, onde a gente tem que ter toda uma Sim. paciência. Não é ser permissiva, não é deixar tudo acontecer, Uhum. mas é dar limites, né? Dar condição. Isso a gente dá para Sim. todas as pessoas, né? Eu tô na área da educação há 24 anos. Bastante tempo, Muito tempo, Rê. muito tempo. Então, assim, dentro desse tempo, eu aprendi muito, né, com os meus alunos e sempre tive alunos especiais. Sempre tive alunos onde eu precisava dar um pouco mais de atenção. E aí, quando eu parti para essa parte clínica, eu entendi que eu precisava cuidar mais da minha saúde mental, porque não é só a criança, é a família, né, que precisa. Hoje eu tenho um maravilhoso na minha vida que é o Um Felipe. Fefe. Ele é um autista nível 3, então ele precisa de muito suporte. Uhum. E hoje em dia eu estudo para ele, eu falo que eu estudo para ele, Sim. porque eu já tive vários outros autistas que não chegaram no ápice do Fê.
Então, eu preciso sempre estar estudando. Então, hoje em dia, eu estudo e eu oriento a família também, eu oriento a escola, eu oriento os professores. Ótimo. Eu gosto de estar passando conhecimento para os profissionais. Eu falo que eu deixei de ser professora de uma turma, mas eu sou professora de muitas outras pessoas hoje. Com Então, hoje eu certeza. ensino para as pessoas como é lidar. Fora isso, eu aprendi na reabilitação com a Rosana, claro que deu todo o suporte, né? A Rô, ela é maravilhosa. Então, dentro da reabilitação, eu aprendi que os meus pacientes precisam do meu melhor, Sim. né? Então, sempre eu estou nessa constância de estar cuidando de mim, cuidando da minha vida, cuidando da minha saúde mental, né? Quando a gente está com a cabeça ali, né, equilibrada, eu falo que nós não somos perfeitos, e tem hora que por fora a gente está pleno e por dentro a gente está igual a Carminha, né? Gritando pela rua, né? Então, assim, a gente tem essas coisas de estar surtando por dentro, de repente, mas ali pleno. Mas isso é um fato que você tem o seu autocontrole. É um Com processo, certeza. né, Ju? E sentir essas emoções, né, Rê? Frustração, tristeza, raiva, medo, não é ruim, elas têm uma função na nossa vida. Exatamente. E hoje em dia eu percebo que as pessoas não dão muito espaço para sentir essas emoções, Não né? mesmo. Mas elas fazem parte, né? A tristeza te leva para uma reflexão. A frustração, ela te leva para você enxergar um outro caminho para você resolver aquele Exatamente. problema, né? O medo te protege numa dose Uhum. certa. Então, a gente precisa realmente dar uma atenção para essas emoções. E olha que interessante, na sua trajetória numa escola que você teve, Sim. você percebeu que realmente não estava mais funcionando, a sua saúde mental estava prejudicada, Sim. você buscou uma ajuda, né, em terapia, buscou também uma ajuda na pós-graduação e você Sim. percebeu que aquilo não era mais para Sim. você. Me levantei Você de não uma cabia mais situação. naquele ambiente, né, Rê? Porque Exatamente. muitas das vezes eu escuto assim, a pessoa tem que se adaptar ao ambiente. Não, eu acho essa frase péssima, Sim. né? Porque assim, como que eu vou me adaptar a um ambiente que é aversivo, que me hostiliza, que não me dá uns feedbacks positivos, somente feedbacks negativos, aquele ambiente que vai te desvalorizar. Como que você se adapta Exatamente. no ambiente É dessa muito forma, difícil. né, É Rê? muito difícil, Então, Ju. na pós-graduação e com a terapia, você conseguiu realmente entender Exatamente. o seu valor. Exatamente. E eu sempre falo em todas as situações, sendo mãe, sendo profissional, eu sempre falo que atrás de um comportamento tem um sentimento. Então, antes de você tratar o comportamento, por exemplo, eu escuto muito isso dos professores às vezes, mas o fulano, ele brigou com a ciclana, mas antes de você ver realmente o que ele fez, veja o que ele está sentindo. Quando você trata do sentimento, você consegue acolher aquele sentimento, né? E isso eu não estou dizendo ser permissivo, eu estou dizendo acolher aquele sentimento de uma forma que te cabe no momento, onde aquela pessoa vai se sentir acolhida, e eu estou dizendo qualquer idade, viu? Porque todos nós precisamos de acolhimento, não é porque criança que não precisa, todos nós precisamos. E aí depois a gente vai tratar daquele comportamento. Olha, o seu comportamento não foi adequado, você pode fazer dessa forma, você pode fazer dessa forma, dá sempre caminhos. Isso eu falo porque eu trabalho muito com autistas, como já falei várias vezes, né? E o autismo, ele tem muito de você estar sempre com um plano B. Eu falo que eu tenho um plano de A a Z com o autista. Porque é assim, você tem um comportamento que geralmente é um comportamento agressivo, né? E aí, dentro do comportamento, tem um sentimento, principalmente para aqueles autistas que são não verbais. Né? Então, o que que acontece? Você trata aquele sentimento, acolhe e depois você explica. Vai dar resultado? Não é de um dia para a noite, né? É um processo. A constância de você ensinar. Isso, é um processo. E eu falo que é um processo ABA, que é um processo ABA para o autista, sim, mas todos nós vivemos o ABA, todos nós precisamos desse comportamento. A gente aprende, né? Estamos em processo de evolução. Então, assim, o julgamento acontece muito hoje em dia, né? Eu falo por mim. Eu já fui uma mãe sem terapia, eu já fui uma mãe que brigava muito, que chamava muita atenção, que não tinha paciência para várias coisas quando meu filho era pequeno. E hoje em dia isso vem muito claramente assim na minha mente, fora algumas pessoas que reforçam isso, né? Nossa, mas você não era assim, você mudou muito. Então, assim, enxergar a mudança de hoje, porque a gente ficar vivendo no passado, não traz felicidade para ninguém. Ainda mais se o seu passado não é um passado que você quer
melhorar, né? Sim. Porque eu não vou apagar, eu consigo E às mudar. vezes é um julgamento muito ruim, né, Rê? Então, Isso, nossa, mas você não é mais a Renata de antes, você sim. mudou. Sim, eu mudei, não, que bom que eu não sou mais a Renata de antes, Eu agora eu falo sou isso. uma Renata que eu me posiciono, que eu sei falar o sim, que eu sei falar o não, que eu busco ajuda, né, que eu sou uma mãe melhor, né, me transformei em Isso, uma mãe melhor. Então é realmente a gente sempre tem uma rede de apoio também que não julga, né, Rê? Mas é aquela rede de verdade. apoio que valida aquilo que você está sentindo, Exatamente. né? Validar as emoções é super importante, mesmo sendo emoções desagradáveis de sentir. Então é importante a gente Uhum, validar o dia que a gente não acorda bem, sim. o dia que a gente está ansioso, o dia que a gente está agoniado, que a gente está triste. Porque você validando, você consegue realmente melhorar o seu comportamento, Exatamente. Eu falo né? para as pessoas que a ansiedade não é uma coisa ruim. Muita gente fala, Perfeito, Rê. nossa, mas eu tô ansiosa, eu não posso ficar ansiosa. Você pode Pode, sim, você tem o seu momento de ansiedade, você tem sim. que se permitir, ai, mas eu não posso chorar. Pode sim, Pode você chorar. deve, aliás, chorar, né? Você tem que colocar para fora o que você tá sentindo, colocar os seus sentimentos, confiar em abrir-se com alguém que você tenha mais segurança ou Uhum. não, ou até esperar um momento passar para você conversar, entendeu? Mas tudo você tem que sentir. Sim. Todos os sentimentos. Vai chorar? Chora, põe pra fora, entendeu? Não Uhum. é ruim. Ai, eu tô ansiosa, que nem a gente fica ansiosa, vai fazer uma prova. Ai, tô ansiosa. Essa ansiedade é aquela ansiedadezinha, aquela dor de barriga, ou às vezes, né, a pessoa fica suando, né? É uma coisa normal. A gente observa quando passa do limite, porque tudo que é demais Perfeito. faz mal. Então, assim, você tá ali uma ansiedadezinha tranquila, que você tá vendo que você tá um pouco nervosa, mas que vai, você E faz vai. parte, né? Sim, Fazermos uma prova e estarmos ansiosos um sim, pouquinho sim. antes, porque envolve nota, envolve aprovação, reprovação. Então, faz parte da vida, Exatamente. Agora eu vou né? falar uma coisa interessante, Ju. Você falou que o medo ele te motiva em algumas situações, né? Uhum, É, e protege. o, a maioria das pessoas acha que o medo trava. Porque é o que a gente mais vê. Ah, o medo ele te trava. Uhum, O medo ele te deixa paralisada. Em uhum. algumas questões, sim, Sim, né? É normal. Mas o medo, ele é uma coisa que você vai sentir. É normal sim. você sentir ele, né? E você trabalhar esse medo. Eu falo que tem um ditado que é bem errado na minha concepção. Ah, tá com medo, vai com medo mesmo. Não. Eu acho que você tem que tratar esse medo antes de ir. Que você vai Sim. com ele, você vai, mas você trate ele, porque assim, o medo do novo. Eu falo por mim, eu sempre fui uma pessoa extremamente medrosa, principalmente com o meu profissional. Medo de se arriscar, no sentido Medo de você eu começar sempre algo novo. troquei de ambiente de trabalho por oportunidades melhores, né? Tá. Mas eu sempre tive muito medo dessa troca. Eu sempre tive muito medo de dar um passo a mais. Tanto que quando eu fui desligada dessa escola, eu achei realmente que eu ia ficar lá por muito tempo e tal. E Uhum. eu achei que eu não precisava mais daquilo. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir mais dar o próximo Sim. passo. Eu tô com muito medo do novo. Então, assim. Eu tinha medo da gestão. Como vai ser a gestão dessa escola que eu vou? Uhum. Eu acho que eu não vou. Então, todo um pensamento negativo que estava ali me travando mesmo. Sim. Mas assim, quando você vem de um trabalho de psicoterapia, você mesmo consegue entender que você consegue, mesmo que você esteja com medo. Porque você entende quais são os seus valores, né, Rê? Quais Exatamente. são os seus valores que você vem construindo, né, na sua carreira, no seu valor pessoal, no seu valor de trabalho. E você sabe que você é uma ótima profissional. Exatamente. Então não tem o porquê, né, aquele lugar não me receber muito bem. E se de repente você fazer um bom trabalho e mesmo assim o ambiente também for aversivo, Uhum. então tudo bem. É mais engraçado que hoje, depois de todo esse processo, que me fortalece em vários momentos Uhum. e eu consigo me ver ali no chão e lá no E alto. lá no Porque alto. assim, quando me vejo, eu tô aqui, aí eu lembro dali, me dá mais força. Hoje em dia, eu consigo, por exemplo, me posicionar em Uhum. várias situações. E as pessoas acham que é por ser, porque é metida, porque ela é. Não, eu consigo me posicionar. Eu mereço mais que isso. Então Sim. eu não vou fazer isso. Eu consigo ter essa voz de falar, eu sou maravilhosa no meu trabalho. E olha que interessante, Rê, a dor que você sofreu lá atrás foi uma dor que hoje você consegue enxergar como uma força
para você não aceitar menos do que você Sim, merece, né? sim, Então você é uma profissional A, você merece A. Né? Então, exatamente, não Ju. quero mais estar na posição que eu estive, né, lá atrás. Exatamente. E eu sempre falo, né, para alguns pacientes, você não precisa realmente aceitar a situação que você viveu lá atrás. Você precisa olhar para ela como um aprendizado, né? Uhum. O que que eu posso tirar de positivo daquela situação que me machucou muito? O que que eu posso tirar para que eu realmente tenha ferramentas para eu trabalhar com o meu melhor Exatamente. hoje, É o que né? eu faço hoje. Hoje em dia, eu não só estudo para me capacitar, mas eu gosto de estudar, tem isso também. Eu gosto muito. E a minha vida é uma vida extremamente corrida. Tem dia que eu chego em casa e já vou atender, ou já atendi de manhã. Então, assim, eu não tenho períodos livres, Sim, assim, entendeu? Então, dentro dessa minha correria, eu encaixo, é minha prioridade. E eu gosto de estar ali estudando. Eu amo tá ali estudando e eu mostro para a família, eu falo, olha que legal, fiz uma prova, tirei tanto. Olha que legal, um assunto que eu já sei, porque assim, a gente quando já está fazendo várias pós, a gente acaba, né, e sim, a gente trabalha com isso, né? Então é o meu trabalho. sim, Então com hoje eu certeza. posso dizer claramente que eu sou muito boa no que eu faço. Então quando eu falo assim, eu tenho outras especialidades, mas assim, o autismo me pegou de uma forma bem diferente, sabe? Uhum. Eu acho que eu, e mesmo não sendo autista, eu me identifiquei muito com tudo que o autista passa. Então, assim, eu comecei a estudar a cabeça e eu comecei a entender o que se Sim, passa dentro de um cérebro autista e o que aquilo vai me ajudar como pessoa também, porque às vezes as pessoas falam, nossa, você ensina tanto, Fê. Não, ele me ensina mais ainda. sim, A troca que ele me dá é muito maior. Então sim. eu consigo enxergar toda essa situação e eu fico muito feliz de poder hoje falar, eu sou muito boa no meu trabalho. Eu Eu não sou aceito boa, isso. eu não mereço nada menos do que tudo, né? Exatamente. O valor da minha sessão, sim, é esse mesmo, né? Ai, Renata, mas Isso. como você está metida? Sim, hoje eu mereço, né, estar metida, estou nessa posição, estudo para Exatamente. isso, né, Rê? Porque eu falo, nós que atendemos na parte clínica, não é só a parte clínica, existe o investimento em jogos, em Exatamente. plataformas online, né, que não são nada baratas. Não mesmo. Existe um investimento em cursos, que nem neuropsicologia que você vai fazer agora, é um investimento. Então, Sim, o valor da sessão, né, o seu valor, não é somente naquela hora, é toda é essa todo um gama de processo. estudo, Isso. congressos, às vezes que a gente precisa ir para outro país para pegar Exatamente. atualização fora para trazer para os pacientes. Então, é um gasto que realmente as pessoas que estão de fora não percebem. Não. Aí que entra a É, parte do sim, julgamento. porque assim, quando você começa a fazer um trabalho, a fazer qualquer coisa, você começa a entender que assim, você precisa investir Uhum. primeiro, se habilitar e depois você começa a trabalhar. No Foi meu isso que eu caso, fiz. facilitou pelo meu tempo de sala de aula. Uhum. Então, assim, dentro da sala de aula, mesmo sem ter a formação de psicopedagogia, eu orientava os pais e hoje eu tenho mães e famílias parceiríssimas que falam, nossa, meus ex-alunos aí estão já no ensino Já tá médio, e grande. aí, isso eu dei aula para eles com 7, 8 anos, né? E aí eu vejo as mães falando: Nossa, Rê, foi você que teve um olhar diferenciado e você me indicou aonde ir. Com certeza. E aí eu procurei, achei e hoje em dia trato, hoje em dia, porque assim, se não tem alguém, porque isso é visto dentro da sala de aula, e no caso hoje, como eu não estou mais atuando como regente de sala, eu Sim, oriento os professores, observa esses esses sinais, entendeu? sinais. Tem esses sinais, conversa comigo, eu vou te orientar, porque eu não tô dentro da sala de aula o tempo todo. E isso é para a gestão, Uhum. direção. E assim, a escola que eu trabalho, eu sou muito bem acolhida. Então, as Uhum. ideias que eu dou lá, eu dou com muita confiança. Coisa que eu Isso é não fazia ótimo. antes. Antes eu só escutava as ideias. E aí eu tinha várias ideias, ficava quieta, falava, não, não vai ser bem aceito. Eu já recebi um não, não vou receber outro. E ia me frustrando. E E hoje eu consigo pensar, poxa, se vier um não, ok, entendeu? Tá tudo pelo menos eu certo. falei, né? O Isso. falar é muito importante, né? Exatamente. E antes eu me travava, hoje não. Olha, eu tô com essa ideia, o que que você acha? Chego na direção, ela conversa comigo e fala: Olha, Renata, a gente não consegue fazer nesse momento, mas é uma coisa pra gente fazer em outros momentos. O que que você acha? Então a gente vai tirando do papel aquilo, Sim, entendeu? Então sim. é uma coisa que acolhe, né? E adolescente acolhido
eles desenvolvem melhor, né? Muito, E a muito. escola que eu trabalho é uma escola de periferia, né? É uma situação carente, então não Sim. é uma escola de bairro nobre, nada disso. Então os alunos, eles vão para a escola para realmente ter às vezes só quer um abraço, só quer um carinho. Sim. E aí você fala assim, poxa, por que não, né? O professor ali dentro da sala de aula 45 minutos, às vezes não tem tempo de fazer isso, mas aí Sim. é onde eu entro. Eu falo, você tem 5 minutos. Sim. Você não precisa ter a quantidade, é a qualidade. É a Então, qualidade 5 que minutos você de faz. qualidade é onde aquele seu aluno vai desenvolver melhor o aprendizado. E é onde que eu acho que o profissional tem que ter essa percepção, né, Rê? Exatamente. E aquilo que você falou, uma frase muito importante, eu sempre procuro me cuidar, estar com a minha saúde mental em dia para que eu consiga cuidar do Fefê e também de outros pacientes que Sim. você O cargo é atende. muito grande, Ju. É um cargo E se enorme. você não está bem, né, Rê, como que você consegue ajudar um pacientinho, aquela vidinha que Sim. qualquer palavra que a gente fale pode sim mudar toda a estrutura emocional dele, Uhum. né? Ainda mais pacientes autistas que a gente percebe essa vulnerabilidade emocional Exatamente. muito grande. É. Então você precisa ter esse feeling, essa percepção do que é que qual é o momento adequado para você intervir, o que você precisa falar, o que você precisa fazer. Exatamente. E é justamente através dos estudos, conhecimentos que você tem o plano de A, B, C, D até Z, Sim. porque aí você sabe que naquele momento qual que é o mais adequado, né? Sim. Mas E tem que cuidar ser, mesmo, Ju. tem que realmente ter essa percepção, né? Exatamente. Muito boa, né? Tem que cuidar, a gente tem que sempre estar buscando. Eu falo isso para as minhas amigas direto. A terapia, ela é para a vida e é para todos. Pra todos. Hoje em dia o tabu é um pouco menor, né? Mas existe ainda. Ai, mas o que você tem para estar fazendo terapia? Você não precisa ter, você é super de boa. Não é só isso. Não é só ser super de boa, entendeu? A terapia é um processo de constante evolução do ser humano. Então, nunca ela pode acabar. Nunca. Eu falo muito isso para minha psicóloga, que eu falo, olha, quando você me der alta, eu não vou. Você não vai me dar alta. Eu te pego pela perna, não te largo. Exatamente, você não vou. Então, assim, nem pense, né? Então, assim, existe, às vezes, tem um tempo, né? Agora a gente teve férias, tudo. Então, assim, eu vou retornar, mas, assim, eu tô bem, entre aspas, assim, sabe? Num processo que eu consigo esperar as férias, A cada 15 passar. dias, uma vez por mês, porque você já entende o seu autocontrole. Exato, mas foi difícil, Né? viu? Chegar nesse processo aí, eu falo que quem passou comigo essa fase viu e hoje vê, assim, às vezes não é só a calma. Falar, ai, você é calma demais. Não é só ser calma. Porque eu falo que sagitariana, né? Começa por aí. Sagitariano não tem tempo ruim, né? E assim, eu não sou uma pessoa que eu fico, por exemplo, eu não acordo de mau humor. Nunca. Aquelas pessoas que, ai, fala comigo depois das 9. Não, eu acordo super de boa, eu acordo tranquila. Eu não tenho esse problema de acordar e falar, ai, eu tô de mau humor. Não, eu fico brava. Nervosa com algumas situações, né? Então, às vezes eu tô, tipo, no shopping, aí eu vejo uma situação ali de uma mãe com um filho, e aí aquilo vai me dando um negócio, eu falei, ou eu saio de perto, ou eu vou lá falar com essa mãe, que eu não conheço, nunca vi na vida, né? Mas assim, é uma coisa que você fica pensando ali, essa criança tá pedindo ajuda. Alguém, pelo amor de Deus, vem, entendeu? Orienta esse adulto que tem o cérebro maduro, né? Então, alguém, mas assim, eu procuro me controlar, mas muitas vezes eu tenho essa vontade, sabe? Mas por quê? Porque hoje em dia eu consigo entender esse universo, eu consigo olhar e falar, poxa, hoje eu estou, não no auge, assim, não vou falar que eu tô no auge, mas eu tô me sentindo, assim, realizada com o que eu consegui através de uma dor muito grande. Porque eu tinha a impressão que eu ia ficar eu não ia mais trabalhar. Eu não vou mais trabalhar. E agora a sua autoconfiança, né, numa dose ok, você consegue realmente lidar com qualquer situação que vier, né? Porque você sabe que você tem capacidade e conhecimento para resolver aquilo. Exatamente. E há uma palavra que fica aqui, por que eu não queria voltar para a escola? Como eu tive problema com a coordenação, eu pensava, não vou para a escola porque vai ter coordenador. E eu não quero ouvir essa palavra, eu não quero ser coordenada por ninguém, porque vai que é a mesma coisa, vai que é a mesma situação. E aí, quando eu me vi, e muita gente falou pra mim assim, não, mas você processa, você ganha, porque viveu aquilo comigo também, presenciou muitas vezes, né, as situações, e falou, não, mas você... E eu
Aí entra o Conversei. medo, né, Rê, que a gente Sim, falou mas ali não era anteriormente. nem o medo, era eu pensei na minha saúde mental. Eu conversei com a minha advogada, ela falou: Renata, você vai passar por este processo, caso você queira seguir com isso. Você Tá, vai precisar ter uma saúde mental boa. Como você se sente? Eu não estava preparada para aquilo. Eu consegui enxergar que eu ia piorar a minha vida com aquilo se e não você ia me fazer bem. entrasse. Então, assim, eu ganhando, eu sabia que se eu entrasse com um processo, que eu iria ganhar, porque eu tinha todos os argumentos, né? Uhum. Eu tinha provas suficientes para ganhar um processo. Mas, Ju, não foi o que eu queria. E muitas pessoas falam, não acredito que você não fez isso. E hoje eu falo claramente que eu liberei o perdão para essa pessoa. Eu vou explicar bem o que é liberar o perdão, porque muita gente fala, ai, você não sabe, você não perdoou nada. Perdoei. Quando você libera o perdão, não significa que você vai voltar a conversar, não significa Perfeito. que você vai ser amiga. Mas o perdão você libera quando você consegue falar da situação sem se machucar. Isso mesmo. Então, eu Isso mesmo, consigo Rê. falar sobre isso sem me machucar. Uhum. Por muito tempo, quando eu ia falar sobre isso, eu chorava muito, Uhum. porque era uma dor muito grande. Então, hoje eu consigo. Já vi essa pessoa em vários lugares, de mercado e tal, e eu consigo passar por essa pessoa como se fosse uma pessoa anônima, porque eu não Uhum. preciso voltar a Não, falar, eu não não preciso. precisa. E as pessoas acham, ah, mas se você não voltou a falar, porque você não perdoou. Você é Não, mal educada também. exatamente. Não, não é. Não Não, é uma essa a coisa não questão. tem relação com a outra. Exato. Então, eu consigo hoje falar do assunto, eu consigo hoje me posicionar e eu consigo hoje tirar força de um momento tão difícil que eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse progredir da forma que eu progredi, né? Perfeito. Porque depois que eu saí disso, eu já fiz 2 pós. Então, eu consegui me posicionar Isso é profissionalmente, ótimo, né? Rê. E aí, no começo, eu não queria ouvir falar nesse nome, eu não queria, né? Mas hoje eu consigo falar, eu liberei literalmente o perdão para essa pessoa e quero realmente que ela consiga seguir a vida dela numa boa, Sim. assim como eu estou seguindo a minha. E tô feliz com isso, tô contente. Então, o ano que vem eu já tenho, né? O ano que vem nem chegou, mas eu já tenho planos para uma próxima pós, né? Porque eu falei Olha, assim, já. se eu terminei uma tem a ver com a outra, né? Então tem ligação. Não, Então, e essa questão do perdão é relacionada a você. Quando você perdoa, diz respeito a você, porque você exatamente. consegue falar do assunto sem você se desregular emocionalmente, sem Uhum, você realmente chorar muito, mas você consegue tirar um aprendizado da situação. sim, Agora, o que o outro vai fazer com isso, aí já não diz a nosso respeito, aí exatamente. realmente é a questão do outro, né? Que Exatamente. Eu, bacana, eu Rê. consigo hoje ser feliz com isso, entendeu? Então eu falo para as pessoas às vezes, tira isso do seu coração, vai, né? Conversa isso na sua E é um terapia. processo, né, Rê? Você não precisa também liberar o perdão logo depois que a situação Não, acontece, porque você tem não. que elaborar, você tem que internalizar, entender qual que é seu papel nisso tudo, o que que Exatamente. você precisa mudar também em algumas situações. Aí realmente o perdão ele vai acontecendo num Isso, processo, e foi o né? que aconteceu, foi uma coisa gradativa, entendeu? Eu Gradativa. comecei bloqueando todas as informações primeiro para eu fazer uma limpa mesmo Uhum, na minha mente ali, porque eu não queria nenhum contato com nada. E hoje eu perfeito. vejo coisas, vejo contatos, tenho várias mães parceiras aí, então assim, e nessa época eu tive muitas mães ao meu favor. Muitas Ótimo. mães que até falaram, eu vou lá, eu testemunho para Uhum. você, eu vou atrás, mas assim, no momento, naquele momento eu não Não estava dava. preparada psicologicamente. Eu acho que se eu tivesse feito isso naquela época, atropelando um sentimento em cima do outro, né, que foi o que ia acontecer, eu acho que hoje eu não estaria onde eu estou. Né? Então, eu acho que tá tudo Tudo certo, tem um não, porquê, não né? pensei nisso, entendeu? Passou e bola pra frente, Ai, que né? A gente fala que ótimo. quem vive de passado é museu, na Que verdade. bom que você conseguiu reconsiderar muitas coisas e ser uma É, nova Renata, né, Rê? E o exatamente. que você acha de nos deixar uma dica em relação a todo esse processo que você teve de aprendizado, de você realmente entender que o falar é importante, de você se posicionar? O que você nos deixa de dica nesse Olha, momento? a minha dica que funcionou muito para mim é se unir de pessoas que estão ali te apoiando, te acolhendo. Então, assim, evitar pessoas que estejam próximas daquele problema que você teve, daquele lugar que você frequentou. Então, assim, evitar mesmo aquele Uhum, contato e se unir ali.
estar próxima de pessoas que estão te apoiando, Tá. estão te acolhendo sem te julgar, sem ficar ali, como diz, apertando a sua mente para que você faça alguma coisa e te entendendo, né? Isso funcionou muito para mim e o que mais funcionou foi o processo de psicoterapia. Eu acho que assim, Ótimo. fora isso, eu não abria mão da minha sessão de psicoterapia. Toda semana eu estava lá, se eu pudesse fazer 2 vezes na semana, eu faria. É um horário sagrado, né? É um horário Exatamente. Então, sagrado. assim, eu tive muito apoio, eu consegui ver muita coisa, porque eu passei por situações difíceis, né, de insônia, né, de não querer me alimentar. Então, assim, eu dou dica para as pessoas de pensar, não Uhum. viver naquele mundo positivo, né, mas pensar sempre que vai melhorar, que vai passar e ter as pessoas te apoiando. Pessoas que te amam te apoiando. Então, isso é o que mais vai pegar. Seus amigos, sua família, entendeu? Seus filhos. Uhum. Então, tudo ali, ó, pertinho de você, cuidando de você também, porque e te entendendo naquele momento que você vai chorar do nada, entendeu? Não Sim. precisa perguntar o que está acontecendo se você já sabe, né? Isso eu falo para quem está cuidando de pessoas que estão passando assim. Sim. Só acolhe, vai lá, abraça. Quando a pessoa que está passando, ela tiver vontade de falar, ela vai falar. Sim, com Né? certeza. Isso a gente tem, hoje em dia eu aprendi muito, de ver às vezes as pessoas, até no trabalho, às vezes eu vejo as pessoas chorando com algum problema, e até eu já passei por isso, né? Por algum estresse, precisava pôr pra fora. Não pergunta, naquele momento a pessoa não quer saber, Sim. ela não quer, ela só quer um apoio. Um apoio, um Então, abraço. isso, entendeu? Você, né, quando você tá no trabalho que você vê uma situação dessa, você fala, você quer um abraço? Você aceita? Pergunta, porque às vezes a pessoa também não é do contato, Com certeza. entendeu? Então, assim, eu já tive situações de vou sentar aqui do seu lado, tá? Só tô aqui, se você precisar. Então, assim, não teve abraço, não teve nada, eu só Já causa um sentei alívio. e a pessoa ficou ali, chorou, lavou o rosto, levantou, foi trabalhar. Aquele momento que eu sentei do lado da pessoa e fiquei quietinha, sem falar nada, já ajudou. Certo. Porque depois que ela se acalmou, ela falou, nossa, ninguém nunca fez isso, É um alívio, né? né? Então, Porque assim, saber que tem alguém do lado. sim, Essa com é a minha dica. Se municie de pessoas e situações que te façam bem, rede de né? apoio, né? Rede de apoio. É tudo. Rê, deixe o seu contato, o seu Instagram profissional, para que as pessoas que estão assistindo possam, né, te encontrar. Então, olha, eu tô com 2 Instagrams, mas eu tô desativando um que não Tá. tô dando conta. Então, eu tô com @RenataLinda, né? Psicorenatalinda. Linda porque eu sou linda, tá, gente? É por isso que o Instagram é assim. Adoro, Aquela tá bem, ótimo. bem modesta, entendeu? E vocês me chamem lá, entendeu? No Facebook é Renata Alves, me chamem lá, vamos trocar dicas, ideias, aprendizado, entendeu? Ótimo. Então, só me chama lá que a gente vai trocar bastante figurinha aí, entendeu? Ótimo. Rê, muito obrigada pela Eu sua que presença, agradeço. adorei. É isso, pessoal. Fiquem com mais um episódio com a doutora Renata e seguem a dica que ela falou: rede de apoio. Muito obrigada, gente.